Queridas e queridos, todos vocês, muito obrigado pela oportunidade do convite e de nós podermos estar juntos uma vez mais. Eu digo que o Blossom aqui é uma família, eu me sinto muito bem acolhido, recebido por todos vocês, por todas, e é uma bênção podermos estar juntos e eu agradeço de coração. E o tema que a gente vai tratar nesta noite é um tema sempre atual, por isso oportuno, que vai trazer para nós duas palavrinhas altamente significativas, porque acabam influenciando a nossa vida inteira, que são. Então, nós vamos conversar hoje sobre decisão e destino, ok? E a gente espera que seja bastante útil para todos nós. Talvez a gente tenha alguns momentos de travar, aí eu não sei se travou um pouquinho, Akemi, É um tá? pouquinho, sim. Tá. Então nós vamos tratar hoje, né, de decisão e destino. E eu, claro, como aqui é um bate-papo, uma conversa, nós vamos dialogando aqui. A Maria Clarita está conosco também, pode participar à vontade, viu? Com a permissão da Kemi e de todo o grupo. É, Quando a gente pensa assim, né, na nossa decisão, nas decisões que a gente tem que tomar na nossa vida, eu não sei se a gente tem tanta facilidade para tomar decisão. Não sei o que vocês pensam a respeito, né, se diante de algumas ocorrências, né, situações que a gente está vivendo, diante de alguma decisão que a gente tenha que tomar, será que a gente tem assim facilidade, gente? Como é que vocês sentem isso na vida de vocês? Vocês têm enfrentado momentos que exijam decisões? Como é que tem sido isso? Tomar uma decisão, né, Cida? Parece assim que a gente precisa estar decidindo, né, em muitas ocasiões. Como é que é tomar uma decisão para nós? É fácil? Ou será que é complicado, gente? Quem gostaria de falar? Pode a Cidinha abrir o microfone, por favor. Levanta a mãozinha e abre Não, o microfone. então, a gente está sempre tendo que tomar decisões. E eu tento orar, pedir para o meu guia espiritual me auxiliar nas minhas decisões. E não é fácil. Tomar decisões não é fácil. Principalmente quando você divide tua vida com outra pessoa, nas partes que você vive, convive com amigos, com pessoas de diferentes opiniões. Então, às vezes a gente tem que calar para deixar o outro falar e escutar, só escutar, porque se a gente decide tomar algumas atitudes, a gente acaba interferindo na amizade, no relacionamento. Então, as decisões precisam ser tomadas e precisa ser bem assim, pensadas para não tomar decisões erradas, né? Embora a gente muitas vezes toma decisões erradas, mas eu sempre busco orientação, assim, do meu guia, para que ele me intui através da prece, para que ele me ajude a tomar a decisão certa. Muito bem, Cidinha. Olha, esse recurso da oração, né, do contato com o nosso mentor, nossa mentora, é indispensável. Primeiro que a gente nunca está sozinho. E segundo que a gente tem que utilizar mais dessa oportunidade, né? Que normalmente a gente esquece, sai no desespero e a gente, opa, peraí, vamos dar uma ponderada, vamos pensar um pouquinho, vamos pedir ajuda. Né, Beth? Como é que é no seu caso tomar decisão, querida? Ge- Então, Geraldo, eu estava ouvindo a Cidinha falar e eu fiquei pensando, né, desde ontem que eu estou tentando tomar uma decisão a respeito de alguma coisa e sabe quando você fica na dúvida? Você sabe que é seu dever, de repente, reportar
uma coisa, mas aí você fica pensando, e o seu lado caridoso, e o seu lado de respeito, a uma outra pessoa, aí você não sabe, aquela pessoa naquele momento ela falhou, ela não cumpriu com uma tarefa como ela deveria ser feito. No meu caso, era uma pessoa de idade, só que ela não conseguiu. Bom, resumindo, ela tinha que dar uma aula ontem à noite. Ela não passou a vez para mim e deu a aula de uma forma errada, e eu tenho que reportar isso para o coordenador e eu não sei como fazer, de medo de repente desincentivar, assim, tirar dela, né, aquele ímpeto, aquela vontade que ela tem de trabalhar na casa, tudo mais, e eu estou desde ontem lutando com isso, pensando como que eu faço para não faltar com a caridade também, sabe? Sim, não é fácil, né? As coisas acontecem, a gente fica assim, uma situação às vezes que exige muita ponderação. Primeira coisa, não tomar uma decisão precipitada, né? Ah, já é isso aqui, ponto final. Pondera, reflita. Há necessidade de conversar, converse. Nunca no sentido de denegrir, pelo contrário, de sempre conceder oportunidade, não é? Levar o assunto tal qual aconteceu, mas dizendo, olha, pode ter sido um lapso, pode ser uma dificuldade da pessoa, pode ser que ela não tenha entendido ao certo, não é? Mas ela tem potencial para colaborar, pode continuar colaborando, não vai ser excluída, nem deve ser. E aí você levar com muito amor. Chico Xavier, Beth, diz assim, que num balde de amor a gente coloca uma dose de verdade. Então, é 1 litro de amor e uma gota de verdade, não é o contrário. Ou seja, a gente vai com toda a verdade e bota só um pouquinho de amor. Tem que ter muito mais amor, né? Quando a gente faz com amor, tudo fica mais fácil. Depois nós vamos passar aqui algumas etapas para facilitar esse processo decisório, tá bem? Ótimo. Obrigada. Cida, querida. E como é difícil você tomar uma decisão. Para você tomar uma decisão, você tem que ponderar, pensar nos prós e nos contras, o que aquilo vai afetar a vida do outro, a mente do outro, o emocional do outro, porque muitas vezes é melhor se calar da decisão que você pretende tomar do que prejudicar e magoar profundamente uma outra pessoa que talvez não esteja pronta naquele momento para enfrentar aquela sua decisão. E muitas vezes um tempinho a mais que você dê, que você espere, tudo pode se modificar. Obrigada. Isso, Cida. Nossa, como bem colocado, né? A gente tem momentos, há momentos, e a gente às vezes fica na dúvida, não é se eu devo seguir ou não, devo decidir ou não, esse ou aquele caminho, porque a decisão é uma escolha. É uma escolha que a gente tem que, às vezes, olha, eu falo ou não falo, né? Eu sigo por este ou por aquele caminho. Será que eu adoto tal ou qual procedimento? Que atitude eu devo ter diante das circunstâncias? É sempre uma escolha, a decisão, não é? A gente tem que ponderar, refletir para que a decisão seja acertada, que ela seja a melhor, não é? O Drauzio Varela, ele diz que pior do que a gente assumir as consequências de uma decisão equivocada, indecisão. Ok? Repete Não sei se. novamente, Geraldo, porque deu uma cortada. Não sei se cortou para vocês também. Tá, cortou sim. Eu sinto aqui, eu vou Cortou, repetir, tá? cortando bastante para mim. Tá, eu vou repetir, Jupira. Estava lembrando aqui do médico Drauzio Varela, quando ele cita que pior do que a gente assumir as consequências de uma decisão equivocada são os sintomas da indefinição, da indecisão. Porque quando a gente não toma alguma decisão, a gente sofre muito também. Sofre porque não sabe se deveria ter tomado a decisão, não sabe se deveria ter agido ou não,
E isso dá uma insegurança tremenda. E ele recomenda para a gente não adoecer, esse é o contexto da não doença, da não enfermidade. É preciso que decida-se, que a gente se decida, mesmo que tenha sido uma decisão que não foi a melhor. A gente vai assumir as consequências, mas é preferível decidir do que ficar na não decisão, ok? Porque o sofrimento advindo da indecisão e da indefinição é maior ainda, tá certo? Então tenhamos a coragem, a gente vai ver como caminhar para uma decisão o mais acertada possível dentro das nossas condições. Alguém gostaria de se manifestar? Bom, Geraldo, estão me ouvindo? Agora, Geraldo, travou de novo, é impressão minha? Sim, não, tá travando sim, Jupira. Qualquer coisa eu vou pro celular, tá? Bom, Geraldo, eu estou um pouquinho diferente do que foi dito aí até agora, porque eu sou leonina, então as pessoas de Leão, elas tomam as decisões, né? Eu sempre fui muito de tomar decisões, sempre. Quando eu tinha meu esposo, eu conversava com ele em relação aos filhos, né? Tinha que resolver alguma coisa. Eu já tinha a decisão pronta, mas eu conversava com ele para que ele me ajudasse naquela decisão para eu não errar, né? Caminhamos uma vida de 52 anos assim, muito bem. Agora, sozinho, eu tenho que tomar minhas decisões. Por exemplo, eu agora estou com essa decisão do vendo a minha casa, vou morar com minhas filhas, não vou morar, né? Todas querem, todos querem que eu vá morar e eu não sei onde é que eu vou. Então, eu tenho que tomar uma decisão, eu sei que eu vou tomar a decisão certa, porque até então, nesses 83 anos, as decisões minhas foram acertadas. Eu acho que tudo isso se deve aos meus protetores, que estão sempre por aí, né? Eu estou sempre pedindo ajuda para a espiritualidade, como disse a Cidinha. Eu estou sempre rezando e eu acho que eles me orientam. Até então, Ainda bem, é né? isso aí. Ainda bem, né, Jupira? A gente não tá sozinho, querida. Nossa. Não, com Ó, certeza. o Murilo está dizendo que a internet está boa para ele, está conseguindo acompanhar, beleza. Bom, gente, olha, vamos aqui acompanhar do livro que a gente vai até reestudar uma reedição desse livro, que se chama Atitude, o que ninguém pode fazer por mim, né? Ou Atitude, o que eu posso fazer por mim. E tem um capítulo aqui, porque atitude é também decisão. Que a gente fez um acróstico com a palavra atitude, né? A psicóloga Mônica Zarate, né? Então, atitude, vou repetir aqui, significa também tomar decisões. Quando a gente tem atitude, a gente age, não é? Então, a decisão é o momento de fazer as melhores escolhas. Veja lá, é ter a coragem de assumir as consequências de uma decisão certa ou errada. Né? A gente às vezes fica temeroso, né, Cida, né, Jupira, né, Cidinha, às vezes assim não querendo tomar uma decisão por medo das suas possíveis consequências, né? Maria Helena Bias, daqui a pouco você vai falar, viu, querida? Então a gente vê assim, às vezes a gente fica com medo, fica assim temendo, ai, quais são as consequências, né? Vai que eu cometo um erro, eu vou ofender, vou magoar, e aí então eu me recuo na decisão. Veja, você, para tomar uma decisão, tem um momento certo. Se é antes do tempo, pode causar um transtorno pela precipitação. Se a decisão vem depois do tempo, ela pode ser o que a gente chama de intempestiva. Ela é fora do prazo, aí ela não tem efeito. Às vezes a pessoa poderia dizer, ah, mas se você tivesse tomado a decisão antes, tivesse tido a coragem de me dizer isso ontem, eu não teria feito o que eu fiz hoje. Então, gente, é uma questão delicadíssima, mas a gente tem que ir examinando o melhor caminho. Então, eu queria trazer para vocês aqui alguns passos para a decisão. E aí, quem puder anotar no chat, ficará bem interessante. Olha, primeira coisa assim, né? A gente tem que ver que a capacidade de decisão não é mais difícil do que lidar com os sintomas da indecisão. Veja lá.
É preferível a gente, então, lidar com a decisão, mesmo que eu fique na dúvida, será que foi a mais acertada? Mesmo que eu achar, de repente, não foi a mais acertada mesmo, eu vou assumir as consequências. Mas lidar com os sintomas da indecisão é muito mais complicado. A tomada de decisão, antes de qualquer coisa, deve ser vista como um processo e não apenas como um momento. Então, existe o momento da decisão, mas para chegar àquele momento azado, assertivo, né, digamos assim, acertado, o momento exato para a tomada de decisão, a gente passa por um processo. E um processo não é algo que acontece assim e foi embora, como se fosse um projeto que tem começo, meio e fim, leva o seu tempo e tudo. O processo, às vezes, ele é mais demorado, gente, ele é mais longo. Então, a gente também tem que, assim, ter certa paciência, não é? Não significa que a gente não vai decidir, né? É como a Cida está dizendo, a capacidade de lidar com a decisão, mas lidar com os sintomas da indecisão ainda é mais complicado. É isso mesmo. Então, veja lá, a história, né, do ser humano, né, Ivone? Boa noite, Ivone. A simpatia, né? Então veja lá que coisa interessante. A história do ser humano foi toda essa história foi feita na base de decisões. Sempre ao longo do tempo, né? E para isso é preciso que se entenda que às vezes para tomar uma decisão há que se renunciar. O que é renunciar, gente? É nós abrirmos mão de alguma coisa. Não é? A renúncia é você, por vezes, ceder a vez. É você conceder o momento para o outro, não é? E que também, às vezes, a gente tem que perder vantagens. A gente pode dizer, mas eu vou tomar essa decisão, eu vou sair perdendo. Às vezes é um sair perdendo que pode nos levar depois a um lucro, né? E também valores, né? Que a gente pode imaginar que vai perder, mas nós vamos ganhar outros. Então, no fundo, a decisão ela implica numa escolha em que nós estaremos, de certa forma, excluindo outras coisas. A gente escolhe algo em detrimento de outro, de outra coisa, de outro algo. Não tem como. Não dá para a gente ficar com tudo. Não dá para seguir um caminho da esquerda e da direita ao mesmo tempo, né? Aqui simbolicamente, não estou falando de partido nenhum, não. Né? Não dá, por exemplo, eu seguir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. Confere, eu vou para um ou vou para outro. Então a gente tem que saber, né, que essa decisão é um processo. E aí o processo de tomada de decisão não ocorre sozinho. Viu, Jupira, viu, Cida, Cidinha, não é, Arlete, né? Não é uma decisão, Alícia, Sandra, né, Joelena, Isabel, apenas nossa, sozinha, individual. A gente pode contar com muita ajuda, não é? Requer a habilidade da gente analisar o que está acontecendo, então o que está ações, verificar assim as informações Tá para travando. tomar. Geraldo, tá travando. Mais uma travadinha. Ah, ok. A Cida falou que estava travando, né? Voltou. Ok. Então, por exemplo, para a gente tomar uma decisão, tem Voltou. alguns passos. Ok, Tuca? Tem alguns passos que a gente precisa tomar para essa decisão, ok? Então, o primeiro deles, vamos lá. Vamos assim. Tuca, você quer falar? Pode falar. Eu queria um pouquinho. Você desculpa, eu não estou conseguindo ligar a câmera aqui. Ah, tudo bem. Com relação àquela questão da decisão, logo no início, muitas vezes a gente não quer decidir com medo de magoar o outro e acaba se magoando e fica ali e fala, mas eu vou magoar o outro. E eu me lembro que Jesus foi claro em diversos momentos que, né, no momento que nós devemos dizer sim na hora que temos que dizer sim, não na hora que dizer não. Porque Isso. muitas vezes a gente dizemos não para a gente e sim para o outro e ficamos aqui. E também com relação à decisão, conforme você colocou, Geraldo,
nem sempre nós acertamos as decisões, mas essas decisões que não acertamos, ela vai servir de base, de experiência para a gente, Com né? certeza, E com outra certeza. questão também que eu me lembrei, muitas vezes a gente não toma a decisão e fica ali remoendo, remoendo, remoendo. Então, é melhor tomar uma decisão e lá na frente ver se foi acertada ou não, do que ficar ali sempre se remoendo e muitas vezes se arrependendo de não ter Verdade, decidido e o tempo passa. Era verdade. isso. Uma ótima participação, Tuca. Muito obrigado. Os sintomas, gente, da indecisão, eles são assim muito sofridos, né? A gente sofre Então, demais com tudo isso, né? Então, por isso que é preferível tomar a decisão. E para a gente chegar a uma decisão assertiva, ou seja, a melhor possível, a gente tem alguns passos. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Selva, por favor, pode falar? Boa noite a todos. Boa Desculpem que noite. não pongo, tenho a câmera desligada porque o som, senão, não fica bom. Certo. Eu acho assim que nessas decisões que a gente tem dúvida, está indeciso, a gente pode recorrer ao Evangelho. O que eu vou fazer? Em que parábola está? Qual a frase de Jesus que pode me ajudar? A gente sempre encontra. Incluso, às vezes, a gente abre ao azar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho, né, o Novo Testamento, e ali a gente encontra aquilo que nos leva a raciocinar qual o melhor caminho. A outra frase, que já é um pouquinho mais difícil para nós, é dizer como é que elegeria Jesus nessa circunstância? Qual seria a decisão dele? Talvez eu não consiga, mas eu posso procurar me aproximar. E é de grande Exatamente. ajuda. Certamente, se a gente conseguir, vai errar um pouquinho menos. Uhum. Muito bem, Selva, que coisa linda. Selva Prazeiro com esse nome trazendo uma coisa bem assim, né? Bem assim de ponderação mesmo, né? Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, ele é o nosso exemplo, né? É o nosso mestre e Senhor, sempre a nossa referência melhor. E o seu Evangelho é o nosso roteiro, né? O roteiro de nossas vidas é o Evangelho de Jesus. E é a luz do Espiritismo que nos facilita caminhar seguindo esse roteiro. Eu vou trazer alguns passos aqui fundamentados na abordagem cognitivo-comportamental da psicologia, tá bem? Então, a gente pode até tomar nota. Quem puder escrever aí no chat, pode até numerar. São várias etapas para a gente chegar a uma decisão mais acertada possível. A primeira delas. Então pode escrever alguém aí, primeira etapa. Eu vou contar com o auxílio. A Cida escreve para nós. Primeira etapa, tá? Pode colocar no chat. Gente, primeira etapa para a gente tomar uma decisão. Conhecimento da situação. Conhecimento da situação. Conhecer a situação. Sem conhecimento, fica difícil a gente tomar uma decisão. Por isso, as informações são importantes. Não tomar uma decisão na base da ignorância, não é? Então, conhecer essa situação primeiramente, são 3 passos nessa etapa, não é? Conhecimento da situação. Então, a letra A, para a gente conhecer a situação, identificar qual é a situação ou o problema a ser resolvido. Primeira coisa é a identificação do problema, da situação. O que é que eu estou aqui enfrentando para poder decidir? Ora, tem que saber com exatidão a situação, a circunstância, o problema ali que tem que ser resolvido, o enfrentamento, afinal de contas, né? O que é que está me causando essa necessidade de ter, então, uma decisão, de tomar uma decisão. Então, identificar o problema a ser resolvido é essa primeira questão do conhecimento da situação. A letra B, que a gente poderia colocar didaticamente, é fazer um levantamento sobre onde e quando acontece. Aquilo lá já aconteceu alguma vez? Em que circunstância aconteceu? É a primeira vez que esse fato está surgindo na minha vida? Será que eu já passei por isso antes? Tem alguém que passou na família ou grupo de amigos? Porque isso vai me cercando de informações para que eu possa ainda mais identificar e reconhecer
o problema ou o desafio que eu estou enfrentando. Também, olha, as pessoas que estão envolvidas fazem parte aí desse B, tá? As pessoas que estão envolvidas, não é? Se tem alguma relação, se são do círculo de amizade, se são do trabalho, se são da família, o que que aconteceu antes e depois do ocorrido. Então, levantar causas. E ainda, nessa primeira etapa de conhecimento da situação, é refletir se este acontecimento já se deu no passado. É só para reforçar aqui. Porque se já aconteceu alguma coisa, gente, é como, né, que foi a Cidinha quem falou, né, minha internet está instável aqui, vê se vocês estão ouvindo direitinho, por favor. Que ela colocou, né, que a gente às vezes fica numa indefinição, mas quando você toma uma decisão, mesmo que não seja uma decisão tão acertada, eu tenho uma experiência para aprendizado. Confere? Então é a mesma coisa. Por isso que eu vou, olha, já aconteceu, né? Se já aconteceu, eu já tenho uma experiência. Alguém próximo de mim já passou por aquilo, então eu vou levantar. Então veja, essa é a primeira etapa, conhecimento da situação. E isso implica eu identificar o problema a ser resolvido, eu fazer um levantamento de quando, como e as pessoas envolvidas e também se já aconteceu no passado alguma coisa aqui acerca dessa situação que eu estou vivendo hoje e diante da qual tenho que tomar uma decisão. Primeira etapa ficou claro, ok? Vamos para a segunda. A segunda etapa a gente chama autoavaliação. A gente pensou que ia demorar, né, para chegar em nós, já é logo de cara. Porque quem tem que tomar a decisão sou eu. Então eu tenho que me autoavaliar. E o que que é isso? Tem duas aqui partes dessa autoavaliação. Primeiro, eu verificar se eu próprio já lidei, não é, com esse acontecimento ou, né, se eu agi diante de algo que possa ter alguma relação com o que eu estou enfrentando agora. Como é que foi que eu agi? Qual foi a minha postura? Tá certo? Eu já lidei com uma situação semelhante. Por quê, gente? Quando eu vou tomar uma decisão, se eu já lidei com algo semelhante, eu vou ter um pouco mais de segurança, porque eu já tenho uma certa experiência. Ah, eu errei da primeira vez. Ora, eu posso errar menos agora ou nem errar dessa vez, porque eu já tive uma experiência que talvez não foi tão feliz. Confere? Então é o primeiro passo. O segundo aqui, nessa segunda etapa de autoavaliação, avaliar como nós nos sentimos. Como é que nós nos sentimos diante daquilo que aconteceu? Né? O que nós pensamos sobre nós mesmos quando tentamos resolver? Como é que eu fiquei? Como é que foi a minha situação? Fiquei muito inseguro, né? Me bateu assim um sentimento de medo, aquela emoção de, né, de eu não dar conta. Como é que foi? Então isso é importante como autoavaliação. Eu faço um olhar para dentro de mim mesmo. Se na primeira etapa eu vou fazer externas, do ambiente, das pessoas, não é? Agora eu trago para dentro de mim mesmo. Eu já vivi isso, já aconteceu alguma vez, qual foi a postura que eu tomei, ok? A terceira etapa é avaliar a situação. Agora eu vou avaliar a situação. Vou levantar os aspectos positivos e negativos das ações semelhantes ou desta que eu estou enfrentando. Diante do que está acontecendo, como é que foram as minhas ações até agora? Qual foi meu comportamento? Eu estou agindo certo? Eu estou me sentindo bem? O que eu... é fundamental. Estou Deu uma avaliando. travadinha de novo. Só continua no fundamental. Ok, isso é fundamental. Aí porque a gente vai verificar pelo que nós já sentimos, pelo que a gente já observou, a experiência adquirida para facilitar a tomada de decisão. Um outro ponto é verificar o que faltou nas nossas ações. Faltou alguma coisa? Com a experiência que eu tenho, com o que eu estou vivendo agora, será que eu poderia mudar? Não é? Faltou alguma coisa para um resultado melhor? Isso eu posso ver. Só que como a situação fui eu quem vivi,
Eu estou avaliando a situação e ao mesmo tempo olhando para mim, para o meu comportamento, ok? Tudo bem até aí, gente? Então, a terceira etapa é a avaliação da situação. Primeira etapa, Travou. gente, eu vou repetir aqui basicamente o que eu falar em cada momento. Não precisa se preocupar que está travando, tá bom? Eu vou aqui retomando didaticamente. Se ficar incompreensível, sim, vocês reportem, por gentileza. Então, a primeira etapa é o conhecimento da situação. A segunda etapa é a autoavaliação. A terceira é a avaliação da situação. Agora a quarta. Veja lá. Eu já identifiquei o problema, eu já olhei para dentro de mim mesmo, eu já, assim, avaliei a situação, a circunstância. Agora é o momento de eu estabelecer meta, objetivo que eu pretendo alcançar. Então, o que é que eu estou querendo exatamente, Jupira? Nesse momento da situação de vida que você está vivendo, não é? O que eu estou pretendendo alcançar? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? Então, definir uma meta que seja alcançável, que seja apropriada, essa meta aí diante da situação que eu estou vivendo e que seja justa para mim também. Não é só pensar no outro, eu preciso pensar em mim, não é? E que vai ser alguma coisa útil à realização, tá certo? Porque como alguém já colocou aqui, às vezes a gente não decide porque fica com medo de magoar e a gente fica sofrendo um tempão. Mas no sentido de procurar fazer, evidentemente, o melhor para si também, ok? Então essa quarta etapa, ela é fundamental. Esta quarta etapa, repetindo aqui para o entendimento de todos nós, ela é fundamental, que é quando eu estabeleço meta. Para eu tomar uma decisão, gente, eu tenho que ter um objetivo. E eu tenho que ter esse objetivo claro. Tudo bem? Estão acompanhando, ok? Beleza? Tá? Então, ótimo, Ivone. A quinta etapa é analisar as alternativas. Quais alternativas eu tenho à disposição? Não é? Ali. Primeiro, verificar as alternativas para lidar com a situação. Olha, eu posso escolher de uma forma ou de outra. Eu posso escolher falar com o supervisor ou não. Eu posso escolher falar com ele de uma maneira que seja assim, até levando já com uma explicação sobre o comportamento possível, né, do outro irmão, ou da outra pessoa que tomou essa decisão, né, de fazer o que fez e não fez da maneira melhor, né? Ou eu posso aqui, por exemplo, né, eu vou ficar na minha casa, eu vou vender minha casa, ou eu vou morar com uma das filhas, né, ou dos filhos, qual será? Vou ficar um tempo na casa de um tempo na casa do outro, tudo isso eu tenho que avaliar. Analisar calmamente, Cidinha, calmamente, né? Maria Helena Biazos, a calma, a serenidade, Arlete, Rafa, Letícia, Andréa, é fundamental eu ter calma, né? Analisar cada uma destas alternativas que eu tenho à disposição, não é? Avaliar as vantagens, as desvantagens, Sônia, não é? Arlete aí conosco, bem como os custos e benefícios de cada uma dessas alternativas. Vai ser melhor? Vai ser pior? Custa mais? Custa menos? Quais são as implicações? Eu tenho que estar avaliando, né? Isso vai ser um ponto decisivo para eu poder tomar essa escolha de um caminho ou do outro. Escolher a alternativa que pareça ser mais vantajosa e apropriada para nós. Gente, eu não vou tomar uma decisão sobre a minha vida pensando no outro. Presta atenção no que eu estou falando. Eu não vou tomar uma decisão sobre a minha vida pensando no outro. A vida é minha, não é do outro. Eu tenho que tomar a decisão pensando na minha vida. É evidente que essa decisão pode implicar em renúncia, em desapego, em desprendimento, em eu ceder, em eu deixar de ganhar algumas coisas, deixar às vezes de ter a tranquilidade, não é? Da minha solidão, que eu sinto a solidão, mas ela é vantajosa de certa maneira.
de não ter uma interferência direta, né, de outro estar convivendo comigo. Eu tenho que ver, eu consigo levar assim, isso é melhor para mim? Ou chega um momento que eu preciso de um apoio, de uma ajuda, não é? E isso vai fazer bem para mim, eu consigo lidar bem com isso, porque a gente tem que saber reconhecer em cada etapa da vida também as nossas potencialidades e limitações. É perfeitamente natural. Eu moro com a minha mãe mora comigo, ela tem 86 anos. Vai fazer 87 no dia 29 de setembro. Eu viajo quase todo final de semana, gente. Hora eu estou aqui, hora lá, não é? Hora no Brasil, hora fora do Brasil, hora no estado, hora numa cidade, outra cidade, o tempo todo. É? E eu ligo para ela toda vez que eu saio, bato o ponto no dia seguinte lá para dizer, mãe, cheguei, estou bem, como é que a senhora está e tal, né? E por quê? Porque a gente tem que ter essas ocupações, né? Tem que verificar tudo. Então, verifique os recursos pessoais e materiais que você disponibiliza para a alternativa escolhida. Ora, eu tenho que ver quanto é que custa, quanto é que vai me restar, como é que vai ficar minha vida a partir dali. Porque toda decisão que eu tomar tem consequência. Outro. Então, Jupira, hoje, se você tem a sua independência, você tomando uma decisão sempre vai ser para melhor, não para pior. Então, você vai continuar com a sua independência, a condição que você tem, só que vai ter agregação, né, de melhorias por conta da proximidade, né, da convivência, de estar sob. É verdade, é isso mesmo que eu estou procurando, Jornal. Muito bem. A decisão que eu fique independente e, ao mesmo tempo, acompanhando a todos, né? Por Ótimo. enquanto, é o que eu estou fazendo, né? Isso, excelente. É isso aí mesmo. Diante do caso concreto, né, que é muito bom a gente ter aqui, vai facilitando aí a situação de cada um, né? Faça um exercício mental. Vamos imaginar aqui, né, na situação, como se estivesse realizando a ação. A gente vai tomar essa decisão, a realização, né, a alternativa que a gente escolheu, os recursos que a gente possui. Vamos imaginar como é que seria, não é? Olha, eu tomando essa decisão, como é que vai ficar a minha vida, não é? Porque às vezes toma uma decisão, gente, e pode custar caro, né? Então a gente tem que ponderar, tem que pensar. Não significa ser indeciso. A gente precisa ser decidido e assumir as consequências, né, Sônia? Mas aí eu posso, seguindo esses passos aqui, essas etapas, vai facilitando. Nós estamos agora aqui numa etapa que é a quinta de análise das alternativas. Para tomar uma decisão, gente, eu não posso só ter uma única alternativa, porque senão não é uma decisão, já está decidido. Ah, não tem outro caminho a seguir senão esse. Então, você não tem escolha. E a vida não é. A gente sempre tem pelo menos duas alternativas. Para pensar, para sentir. Olha, será que é melhor assim? Né? Será que é melhor de outro jeito? Ok? Agora, finalizando, já, gente, deu uma estabilizada aí, mas avalie como se sente e o que pensa sobre esta situação. Como é que eu estou me sentindo e o que eu penso a respeito disso? Se eu tomo essa decisão, como é que eu vou me sentir e como é que eu penso sobre ela, ok? Bom, agora sim, a sexta etapa é a decisão. Só agora, Maria Claret, a gente chega na etapa da decisão. Antes, veja lá, repetindo os 5 passos anteriores, que é um processo de tomada de decisão. Conhecimento da situação, autoavaliação da situação, analisar as alternativas. Tudo isso é prévio à tomada de decisão. Aí vem a decisão. É preciso decidir. A nossa avaliação seja mais negativa do que positiva, voltemos para a etapa anterior. Qual é? Voltemos a analisar as alternativas. Porque se eu começo a pensar e a sentir que aquela decisão, naquele sentido, né, naquele rumo, vai ser mais negativo que positivo, vai ser pior que melhor, né, vai me trazer mais prejuízo que vantagem, ora, é preferível não seguir aquela alternativa. Eu tenho que voltar para... Vou refletir de novo, eu excluo aquela alternativa e vou ponderar sobre uma outra possibilidade. Ok?
E também ainda na tomada positivamente. Aquela alternativa, Sônia, né, Juliana, Mark, Joelema aí, Mimi. Cadê a Mimi? Nossa, quanta saudade da Mimi, nunca mais a vi. E aí, veja, a gente, olha, chegou Maria Helena Biazos, que aquela decisão, ela é boa, eu estou avaliando positivamente. Ótimo, tá excelente. Fique com esta alternativa, vamos ficar com essa alternativa e vamos reforçar positivamente com palavras e sentimentos sobre aquela situação e a nova conduta. Eu estou convicto, eu estou certo, eu tenho segurança, essa é a melhor decisão. Porque quando eu decidi, gente, significa que eu estou, de certa maneira, não escolhendo outras alternativas. Eu estou escolhendo uma alternativa, que a decisão implica nessa escolha. E aí eu estou deixando para trás, pelo menos por hora, aquelas que eu não escolhi. Ou aquela outra, se forem 2 alternativas, eu vou escolher uma. Se eu tivesse 5 alternativas, eu tenho que escolher uma também. Tá certo? Então eu tenho que ter essa firmeza. Mas uma vez que eu estou decidido, eu tenho que reforçar positivamente. Eu tomei aquela decisão, no momento foi melhor, passei por experiências doridas, sofri as consequências, mas não me arrependo. Às vezes a gente diz, ó, se fosse necessário, eu tomaria a decisão de novo. Ah, se eu pudesse voltar, eu teria uma ponderação para pensar uma coisa que eu não pensei. Ah, eu senti algo que eu não senti. Beleza, vamos amadurecendo. Decida. Pode falar, querida. Então, a sexta etapa seria só a decisão mesmo, né? A atitude a ser tomada. Isso é a decisão, a atitude a ser tomada, só que ela tem 2, digamos, fases. A primeira é o seguinte, daquelas alternativas que eu escolhi, não é? E aí eu chego a uma avaliação que aquela alternativa que eu escolhi não é a melhor, né? Eu tô para tomar a decisão, mas peraí, gente, essa que eu escolhi aqui, eu tô ponderando, ela não é a mais adequada. Ela não é tão positiva como eu pensei, porque não tinha uma variável que eu não tinha imaginado, agora eu estou aqui refletindo. Para ainda. Aí eu faço o quê? Volto lá para a análise das alternativas, que é a 5ª etapa, e aí para poder fazer uma escolha mais adequada. Se eu não, ó, eu avaliei aquela alternativa realmente é positiva, é aquela, ótimo, excelente, vou trabalhar em cima dela, vou decidir, vou reforçar isso, ok? Isabel, querida. Minha pergunta é meio assim, quanto tempo a gente tem que levar para passar por todas essas etapas? Não existem momentos na vida da gente que se a gente demora muito para decidir, a gente perde o bonde? Sim, exatamente, Isabel. Eu posso, por exemplo, seguir esses passos aqui. Eu posso levar, por exemplo, um dia, uma semana, um mês, um ano, a depender da gravidade, a depender do meu ritmo. Não existe uma receita. Aqui são algumas etapas sugeridas como um roteiro para uma decisão assertiva, e o tempo é de cada um. E a complexidade do desafio que a gente tem pela frente, não é? Há coisas que já estão mais prontas que não podem esperar. E eu preciso decidir. Então não tem. Às vezes eu tenho uma semana, às vezes eu tenho um mês. Geraldo, agora você ficou mudo completamente. Ok? Vou repetir. Estão me ouvindo? Voltou. Sim. Tá voltando. Tá ok, gente. Desculpa aí que eu já passei por vários processos. A internet já vai, né? O que está acontecendo comigo é o seguinte, é que o meu notebook não está falando com o meu modem. É que o modem é mais avançado que o notebook. E aí eu botei aqui uma ferramenta de apoio. O celular funcionaria perfeitamente, não teria esse problema. Mas o notebook dá mais conforto. Daqui a pouco eu vou ter que trocar o notebook. Em suma, é uma decisão que eu tenho que tomar. Então, e implica, evidentemente, em outras coisas. Porque, por exemplo, eu tenho uma outra decisão a tomar que eu vou trocar de óculos. Eu troco de óculos, né? É tanto o escuro quanto o outro. Porque agora eu não vou precisar do óculos para perto ou para longe, só para longe. E eu de perto estou enxergando melhor. E diminuiu o meu grau, né? Minha dioptria. Mas tudo tem custo. Então não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo. Entendeu? São decisões que eu tenho que tomar. Eu estava com a decisão, por exemplo, do celular. Enquanto resistiu, eu não troquei de celular. Depende de um problema que fala, agora eu tenho que trocar, não tem como.
Então você tem que resolver logo, porque você não consegue nem conversar com as pessoas. Para o que eu faço, né? O celular deixei para minha mãe, ela tá adorando, por exemplo, o jeitinho dela e tudo e tal, porque é um avançado para ela. Para mim já não servia mais. O dela foi para outra pessoa que não tinha, que adorou também. Você entende assim, gente? Então isso implica numa série de coisas, né? Bom, então o que que acontece aqui, né? A gente vai tomar a decisão ela tem que ser a mais adequada, a melhor possível ao nosso alcance. Não significa que necessariamente será mais acertada. A gente pode errar. Aí vamos para o último passo, que é a etapa 7, que é a etapa da ação. Depois da decisão, vem a ação. Eu tomei a decisão, né? Que aquela alternativa era melhor. Ela decidido, aí eu tenho que ter uma ação. Nessa ação, o que eu tenho que ter? Não perder de vista a meta que eu estabeleci. Lá na ação 4, lembra? Estabelecer metas, estabelecer objetivos. Então, não perder de vista isso, porque senão eu tomo a decisão e eu fico feito um bobo na corte. Eu tenho que, opa, peraí, tem que ter clareza. Tomei a decisão, agora eu vou cumprir, não é? Aí estabeleci aquela alternativa, escolhi aquela alternativa, agora eu vou enfrentar. Eu tomei a decisão de que eu vou falar lá para o supervisor. Eu preciso falar, porque é uma questão de consciência. Então, eu vou falar. Eu tenho que enfrentar isso, né? Vou pensar nos resultados que, né, eu posso obter. Eu preciso dar um esclarecimento, eu preciso levar um assunto, né? Eu preciso vender minha casa, né? O que eu vou fazer vendendo a casa? Eu vou aplicar o recurso, esse recurso vai ser útil para mim, dá para continuar assim, ou eu saio e alugo a casa, é vantagem alugar a casa, não é? Deixo assim, vou morar, né, com hora com um filho, hora com outro, ou fico com um que eu tenho mais afinidade, eventualmente, não sei, onde eu vou ser mais útil, vai pensando assim, né? Aí essa é a primeira etapa, não perder de vista o objetivo que a gente estabeleceu. Depois, estarmos atentos ao tempo necessário para a execução. Gente, se eu tomei uma decisão, eu tomei a decisão, mas você não age. Ora, tem que agir. Se eu tomei uma decisão, estou super decidido, gente, já tomei a decisão, mas eu não faço. Uai, que decisão é essa? Já aconteceu com vocês? A gente fica assim, né? Fica com medo, tomou a decisão, mas está com medo, então não decidiu propriamente. Então, estejamos atentos ao tempo necessário para a gente cumprir aquela, né, decisão, executar a, execução, a ação. Mas uma coisa, sendo flexível, olha a resiliência, gente, sendo flexível caso, né, algo dê errado e precise ser modificado. Não significa uma decisão irrevogável. Às vezes eu tomei uma decisão, escolhi uma alternativa, na hora de executar eu vi que não era bem assim. Ah, eu vou morar só com um filho, por exemplo. De repente, na prática, eu vi, olha, seria bom atender um filho, depois um tempo outro filho, quem sabe? Então, ter flexibilidade. Ter possibilidade de examinar alternativas que continuam também existindo na própria ação, não é? E o mais importante de tudo, capaz, não é? Sou capaz, você também é capaz. Todos nós temos capacidade, todos nós temos possibilidade. E se por um acaso algo der errado, né, não vamos nos culpar ou nos menosprezar. Vamos avaliar as dificuldades, as facilidades que a gente enfrentou e identificar outra forma de uma ação mais adequada. E aí então identificar outra forma de ação mais adequada. Estou repetindo aqui, ok? Estão acompanhando? Tá certinho? Porque às vezes no momento de agir a gente também vai ver coisas que não tinha pensado. Na prática, gente, pode surgir variáveis que não estão no nosso domínio, que são variáveis que a gente não consegue controlar. Ah, eu gostaria de fazer tudo à minha maneira. Não dá para fazer tudo à minha maneira quando eu moro com outro. Né, Jupi? Ótimo, estou sozinho. Se eu moro com outro, não dá para fazer só a minha maneira. Eu preciso considerar a maneira do outro. A minha irmã não se entende com a minha mãe, por quê? Porque a minha mãe tem a forma dela fazer. Eu me entendo plenamente com a minha mãe. Porque eu nunca interferi na maneira da minha mãe fazer. A minha irmã interfere, não tem jeito. Acho que duas mulheres fica um pouco mais difícil, né?
Então já tem aquela questão da liderança. Eu interfiro aqui no meu quarto, o restante é tudo da mamãe. Assim, né? Nesse sentido. Então, numa boa. Mas não me tira a liberdade, porque a gente vai se adaptando. Isso é a flexibilidade. Quando eu cheguei na casa aqui, não é? Que hoje é minha, fisicamente também, mas isso pouco importa. Mas a casa moralmente é da mamãe, né? Que acontece? Quando eu cheguei aqui, ela cedeu o quarto dela para mim. Papaizinho dormia num quarto, ela no outro, né? E ela cedeu o quarto dela, que ela seria o quarto, entre aspas, né? Que fica mais próximo da rua, essa coisa, enfim. E aí ela cedeu, porque ela falou, eu quero passar o maior conforto do meu filho. Olha que coisa linda, né? E o papai dormia no outro quarto porque roncava muito, né? Eu já estava no espiritual, já não tem mais negócio de roncar, né? Que gracinha, papaizinho lindo. Então, veja que situação, né? A gente tem que ver que na convivência, né, fruto das decisões que a gente toma, nem sempre vai ser a coisa assim ideal. O ideal não é algo que existe, é algo que a gente tem que alcançar, né? Então, são 7 etapas. Só recapitulando aqui, a gente primeiro, rapidamente, né, conhece a situação. Na segunda etapa, faz uma autoavaliação. Na terceira etapa, a gente faz uma avaliação da situação. Na quarta, estabelece metas, né, e objetivos para a gente alcançar. A quinta é analisar as alternativas. E a decisão, né, a gente tem aqui. Olha, vi que aquela alternativa que eu escolhi não foi a melhor. Refletindo bem, não é bem essa. Volta para a alternativa anterior lá para escolher, analisar o que eu tenho de possibilidades, não é? Não, essa alternativa realmente é a melhor e tal, tá tudo certo. Reforça aquilo ali e tal. Aí vem a ação, etapa da ação. Vamos agir diante desse contexto, né? Então veja, aqui para fechar e depois trazer um texto espírita, né? Por causa do nosso tempo. E a gente precisa trazer o espiritismo. Tudo isso que a gente está falando de comportamento, de atitude, eu quero trazer uma mensagem que vai cair bem dentro disso aqui na orientação do espiritismo, né? Então, com essas orientações dessas 7 etapas, né, a gente é mais capaz, né, de tomar decisões e também de encontrar soluções para os problemas e as dificuldades que a gente enfrenta. Vocês concordam? Essas etapas dão uma luz, ajudam, sobretudo quem está aí eminente, né, a tomar uma decisão, iminente, né, para a decisão. Então a gente pode desenvolver essa competência, porque ela está ao nosso alcance. E aí a gente precisa assumir essa atitude. É ter, então, a atitude, a coragem de assumir as consequências de uma decisão certa ou errada. E aí a gente pega o livro Coragem. Já que a gente está falando em coragem, vamos ver a coragem. Olha aqui, né? Que é um livro psicografado por Chico Xavier, Espíritos Diversos, publicado pela FEB Editora, em parceria com a Comunhão Espírita Cristã, lá de Uberaba, Minas Gerais. É o capítulo 27, que é uma mensagem de André Luiz. Olha que coisa linda o livro por dentro, gente. Olha que lindeza, né? Chama-se Ajuda-te Hoje. Então, presta atenção que eu vou chegar no momento aqui, vou dizer algumas palavras, vocês vão me ajudar, tá? Diz assim André Luiz: sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar. Quem é que não tem o passado a resgatar, hein? O presente a viver, todos nós temos o presente a viver, e o futuro a construir. Olha que bonito. Passado a resgatar, presente a viver e futuro a construir. Lembremos-nos assim de que nas concessões da providência, nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se... Vou repetir aqui. O nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. Tomemos nota disso, né, Ivone? E o nosso melhor tempo chama-se agora. Então, o nosso melhor lugar aqui. O nosso melhor tempo, o melhor momento agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Aí ele vai dizer, ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado.
Hoje, a subalternidade edificante. A gente desviou o poder no passado, hoje a gente vem com a prova da subalternidade, que nos edifica. Ontem a ostentação, hoje o anonimato. Antes a gente aparecia muito, hoje vem no anonimato. Ontem a incompreensão, hoje o entendimento. Ontem o desperdício, hoje a parcimônia. Ontem a ociosidade, hoje a diligência, o trabalho. Ontem a sombra, hoje a luz. Ontem o arrependimento, hoje a reconstrução. Ontem a violência, hoje a harmonia. E agora vocês vão me ajudar. Ontem o ódio, hoje o... Aí, Arlete, o amor. Amor, né, Jupira? Amor. Ontem foi o ódio, hoje é o amor. Então, André Luiz vai encerrando aqui, Sônia, dizendo assim: diz-nos a sabedoria de todos os tempos, ajuda-te que o céu te ajudará. É uma Ajudará. afirmativa, isso, é uma afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear. André Luiz vai parafrasear essa sentença e vai dizer o seguinte: ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Então, gente, nós precisamos nos ajudar para que o céu nos ajude. Não estava falando aí de consultar a espiritualidade, o amigo espiritual, o benfeitor, não é? O evangelho como roteiro, fundamental, né, Selva, né, Isabel? E a gente, então, vai estar nessa sintonia. Então, a gente tem que se ajudar para o céu nos ajudar, para tomarmos as melhores O céu sempre decisões. me ajudou, vai continuar me ajudando. E isso vai sempre, né? Nunca estaremos sós. Então, a gente vai enfrentando esses desafios. Não são fáceis, mas nós temos, gente, os recursos em nossa mão. Eu queria que me se permitir, se der aqui, para eu fazer uma música que tem a ver com o que nós estamos falando, tá? Para a gente poder se sentir seguro nas nossas decisões. Mas antes da música, antes da Kemi aqui encaminhar para o fechamento, eu queria saber se há alguma dúvida, se vocês têm alguma fala, alguma percepção, né, Juliana? E a Andréa, quem mais aí? A Letícia, a Maristela, né? Fior, tantas pessoas. Fala, Arlete, por favor. A nossa jogadora de Olá. vôlei. Muito obrigada pela palestra. Uma coisa que foi muito interessante para mim, eu também sou um pouco indecisa na minha vida, várias vezes. E o item 4, né, de estabelecer metas, eu acredito que a chave está ali. Porque muitas vezes nas minhas decisões, eu penso muito no todo. Tipo, o que que vai favorecer o número 1, o número 2, o número 3, o número 4. E às vezes eu esqueço de pensar um pouquinho também o que vai ser bom para mim. Então eu acredito que eu preciso trabalhar bastante ali, naquele item 4. Obrigada. Tudo bem, que agradeço, né? Tão importante a gente fazer, né? Nem a todas as metas, nem a todos os objetivos, nem todas as pessoas. Quem gostaria de falar? Tá tudo bem? Ok? Agradecer, maravilhoso. Obrigada. Maria Vou, Clareia, tá com a vou mãozinha aproveitar levantada. para mim, meta. Fico feliz que seja útil, né? A Maria Uhum. Clareia gostaria de falar. Sim, estou me lembrando o que eu penso é a decisão mais difícil que eu tive que tomar, mas ficou bom. Eu segui os passos, não sei como, mas eu era muito jovem, mas ficou tudo bom. Mas eu estava pensando como pude fazer isso com tanta segurança. A resposta estava na leitura da André Luiz. Sempre estuve acompanhada, né? Então, é isso. Maravilha, isso mesmo. Ok. Tudo bem, gente? Então, Akemi, Oi, querido, só agradecer, né? Gratidão, obrigada, Cida, por colaborar aqui no nosso chat. Obrigada a todos vocês pela contribuição. Então, nós vamos ouvir o Geraldo. É uma prece que você faria, né, com essa música, é isso?
Isso, Então vamos encerrar com a música Prece. Obrigada. exatamente. Eu agradeço. Vocês só me digam que vocês estão ouvindo o violão, por favor. Sim. Estão ouvindo, né? Ok. Essa música que a gente vai trazer é uma música de Tim e Vanessa. Vocês vão identificar. Aos pés do monte? Isso. Ah, eu amo essa música. Adoro essa música, eu choro. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, sei.